Imagine ser escolhido para uma missão divina, enfrentar tempestades que testam sua fé e, apesar de suas falhas, se tornar a pedra sobre a qual uma nova esperança se ergue. A história de Pedro, o pescador transformado em apóstolo, é uma saga de redenção e coragem que ressoa até hoje. Você está pronto para embarcar em uma jornada épica de fé, onde cada desafio revela a verdadeira essência da liderança e do amor incondicional? Venha descobrir como um simples homem se tornou um pilar inabalável da fé cristã e inspirar-se para sua própria transformação espiritual. Antes de começarmos, te pedimos que deixe seu like e se inscreva no canal. Fazendo isso, você ajuda a palavra do Senhor a ser espalhada e mais pessoas alcançarem a tão sonhada salvação. Na beira do mar da Galileia, o sol nascia timidamente, refletindo seus raios dourados sobre as águas tranquilas. Ali, um simples pescador, conhecido por todos como Simão, iniciava mais um dia comum de trabalho. Suas mãos calejadas puxavam as redes pesadas e o cheiro salgado do mar se misturava ao suor de seu rosto. Simão não era um homem de grandes pretensões. Sua vida estava firmemente enraizada nas tradições de seus antepassados, na rotina da pesca, na simplicidade de seu ofício. Porém, naquele dia, algo extraordinário estava prestes a acontecer. Enquanto Simão trabalhava, um homem se aproximava, acompanhado de um pequeno grupo de seguidores. Ele era diferente de todos que Simão já tinha visto. Seus olhos carregavam uma paz profunda, e suas palavras eram como uma melodia suave, cheia de autoridade e ternura. Este homem era Jesus de Nazaré, e quando ele chamou Simão, um simples gesto mudou tudo. "Vem e segue-me", disse Jesus. E Simão sentiu seu coração arder. Era como se aquelas palavras fossem destinadas a ele desde o início dos tempos. O pescador largou tudo, as redes, o barco, a vida que conhecia, e seguiu aquele que prometia torná-lo pescador de homens. Esse momento simbólico marcou o início de uma jornada de fé e transformação. Simão, que passou a ser chamado Pedro, enfrentaria desafios e provações que moldariam seu caráter e sua fé. Mas, ao lado de Jesus, ele descobriu um propósito maior do que jamais poderia imaginar. Enquanto Pedro começava a trilhar esse novo caminho, o primeiro grande teste de sua fé logo se aproximava. Seria ele capaz de caminhar sobre as águas? Ou seria a dúvida mais forte do que sua recém-descoberta fé? O vento soprava forte sobre o mar da Galileia, e as ondas se erguiam ameaçadoras sob o céu noturno. Pedro, agora um seguidor devoto de Jesus, se encontrava no barco com os demais discípulos, lutando contra a tempestade que parecia querer engolir a todos. As palavras de Jesus, "Vem e segue-me", ainda ressoavam em sua mente, dando-lhe forças em meio ao caos. De repente, um brilho inesperado no horizonte capturou a atenção de Pedro. Era uma figura solitária caminhando sobre as águas revoltas. O coração de Pedro acelerou ao reconhecer quem era. Jesus, desafiando as leis da natureza, se aproximava calmamente, como se a tempestade não tivesse qualquer poder sobre ele. Os discípulos, amedrontados, pensaram estar vendo um fantasma, mas Jesus, com sua voz serena, disse: "Sou eu, não temais." Pedro, impulsionado por uma mistura de coragem e fé, gritou ao mestre: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas." "Vem", respondeu Jesus. E nesse momento, Pedro sentiu um ímpeto de fé como jamais havia experimentado. Com o coração batendo descompassado, ele saiu do barco e pisou na água. Incrivelmente, seus pés encontraram firmeza sobre as ondas. Cada passo que dava era uma vitória sobre o medo, uma prova tangível do poder da fé. Mas assim como a tempestade ao redor, a dúvida começou a se erguer dentro de Pedro.
Ao sentir o vento forte e ver a fúria das ondas, seu coração vacilou. E naquele instante de hesitação, ele começou a afundar. "Senhor, salva-me!" clamou, estendendo a mão para Jesus. Imediatamente, Jesus o segurou, puxando-o para fora das águas. "Homem de pouca fé, por que duvidaste?" perguntou Jesus, com uma ternura que misturava repreensão e encorajamento. De volta ao barco, Pedro sentiu a ironia da situação. O pescador que quase se afogou em sua própria dúvida. Ainda assim, esse evento não era o fim, mas apenas o começo de uma jornada de autoconhecimento e crescimento espiritual. À medida que refletia sobre essa experiência, Pedro começou a entender a profundidade de sua fé e a necessidade de confiar plenamente no Mestre. E foi em meio a esses pensamentos que Pedro se viu diante de um novo desafio, um diálogo profundo e transformador com Jesus, onde palavras poderosas seriam ditas e a essência de sua missão se revelaria de forma ainda mais clara. Os dias passavam e, junto a Jesus, Pedro vivia momentos que desafiavam sua compreensão. Curas milagrosas, multidões famintas alimentadas com poucos pães e peixes, ensinamentos que ecoavam como trovões em seu coração. Pedro sabia que seguia alguém extraordinário, mas a verdadeira natureza de Jesus ainda lhe escapava. Então, veio o dia em Cesareia de Filipe, uma região marcada por sua diversidade cultural e religiosa. Jesus, caminhando com seus discípulos, fez uma pergunta que parecia flutuar no ar, carregada de mistério. "Quem dizem os homens que eu sou?" Os discípulos murmuraram respostas variadas. João Batista, Elias, Jeremias ou algum dos profetas. Mas Jesus, com seu olhar penetrante, se voltou diretamente para Pedro e perguntou: "E vós, quem dizeis que eu sou?" O coração de Pedro acelerou. Em meio à confusão de vozes e opiniões, ele sentiu uma certeza emergir do mais profundo de sua alma. Como se uma luz divina iluminasse seu entendimento, ele declarou: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo." Essa confissão foi como um trovão no silêncio que se seguiu. Jesus, com um sorriso de aprovação, respondeu: "Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está nos céus." E ali, em meio àquela revelação, Pedro foi renomeado. "Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja." Esse momento de revelação simbolizava uma compreensão profunda, uma conexão direta entre Pedro e a divindade de Jesus. Mas, como uma tempestade que se forma no horizonte, essa nova identidade e responsabilidade trariam novos desafios. À medida que Pedro processava essa revelação, mal sabia ele que seu compromisso seria testado em breve de maneira inimaginável. Jesus, olhando para o futuro, prenunciava um evento que colocaria à prova a fé e a lealdade de Pedro de uma forma dolorosamente real. O clima estava carregado de tensão. Durante a última ceia, em um cenáculo iluminado por lâmpadas a óleo, Jesus se despedia de seus discípulos, preparando-os para o inevitável. O pão e o vinho compartilhados simbolizavam um novo pacto, e a atmosfera estava impregnada de uma mistura de tristeza e expectativa. Foi então que Jesus fez uma declaração perturbadora: "Em verdade vos digo que esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás." Pedro, sempre impetuoso e fervoroso em sua devoção, protestou energicamente: "Ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei." Para ele, a ideia de negar seu mestre era impensável, um golpe em seu orgulho e em sua fé. Jesus, com um olhar de profunda compaixão e conhecimento, repetiu a profecia, deixando Pedro inquieto e reflexivo. Naquela mesma noite, no Getsêmani, a tensão atingiu seu ápice. Jesus foi preso e os discípulos se espalharam,
tomados pelo medo. Pedro, mantendo uma distância segura, seguiu Jesus até o pátio do sumo sacerdote, onde se escondeu nas sombras, observando os eventos com um coração apertado. Enquanto esperava, uma criada o reconheceu. Você também estava com Jesus, o Galileu. Pedro, sentindo o peso da profecia sobre seus ombros, negou rapidamente. Não sei do que você está falando. Minutos depois, outra pessoa o acusou, e novamente ele negou com veemência. A terceira vez, veio com um juramento, acompanhado do som cortante do canto do galo. Nesse instante, a realidade da profecia de Jesus se abateu sobre Pedro como uma onda avassaladora. A vergonha e a culpa o envolveram, e ele saiu chorando amargamente. O discípulo fiel havia se tornado um exemplo doloroso de falibilidade humana. No entanto, essa não seria a última palavra na história de Pedro. Após a ressurreição, ele enfrentaria um caminho de redenção e perdão, onde o arrependimento abriria portas para um novo começo. A manhã estava banhada em uma luz suave, quando Pedro, atormentado pela culpa, vagava pela praia. O peso de sua negação ainda era um fardo insuportável em seu coração. Ele se lembrava do olhar de Jesus no momento em que o galo cantou, um olhar que penetrara sua alma e revelara a profundidade de sua falibilidade. Mas ali, no horizonte, uma nova chance surgia. Após a ressurreição, Jesus apareceu aos discípulos várias vezes, e em uma dessas ocasiões, um milagre familiar aconteceu. Jesus instruiu os pescadores cansados a lançarem suas redes do outro lado do barco, e como da primeira vez, as redes se encheram de peixes. Ao reconhecer seu mestre, Pedro, sem hesitar, lançou-se ao mar e nadou até a margem, onde uma fogueira os esperava. Ao redor do fogo, onde o cheiro de peixe assado misturava-se ao ar salgado, Jesus olhou para Pedro com uma ternura que desarmava qualquer defesa. 3 vezes, Jesus perguntou: Pedro, tu me amas? Cada pergunta era uma ferida aberta, mas também um bálsamo para a alma de Pedro. Sim, Senhor, tu sabes que te amo, respondia ele, cada vez mais emocionado. Com cada afirmação de amor, Jesus não só perdoava Pedro, mas também o restaurava, reafirmando seu papel como líder. Apacenta as minhas ovelhas. Esse ato de redenção e renovação era uma metáfora poderosa do amor incondicional e do perdão divino. Pedro, que havia negado Jesus 3 vezes, agora tinha a chance de declarar seu amor 3 vezes, fechando o ciclo de arrependimento e começando um novo capítulo em sua vida. O pescador que se tornara apóstolo sentia-se revigorado, pronto para a missão que lhe fora confiada. Sua liderança seria testada em breve, e sua fé, fortalecida por este encontro, o prepararia para os desafios que estavam por vir. E com essa nova força, Pedro se levantaria como um pilar no Pentecostes, onde um fogo diferente, o do Espírito Santo, acenderia uma chama que mudaria o curso da história. O dia de Pentecostes chegou como uma promessa antiga se cumprindo. Em um cenáculo em Jerusalém, os discípulos estavam reunidos, imersos em oração e expectativa. A cidade estava fervilhando de peregrinos de todas as partes, cada um trazendo sua própria língua e cultura. E em meio a essa diversidade, algo extraordinário estava prestes a acontecer. De repente, um som como de um vento impetuoso encheu toda a casa onde estavam sentados. Línguas como de fogo pousaram sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Pedro, que havia experimentado a redenção e o perdão de Jesus, sentiu uma nova coragem brotar dentro de si. A chama do Espírito não apenas iluminava sua alma, mas o impulsionava a agir. Os discípulos começaram a falar em outras línguas, e a multidão que se ajuntou ficou atônita, cada um ouvindo-os falar em sua própria língua. Pedro, percebendo a confusão e a curiosidade das pessoas, levantou-se para falar. Sua voz,
carregada de autoridade e paixão, ressoou acima do murmúrio da multidão. Homens da Judéia e todos os que habitam em Jerusalém, escutem as minhas palavras. Pedro começou a pregar com uma eloquência que parecia sobrenatural. Ele explicou que o que estava acontecendo era o cumprimento da profecia de Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Com cada palavra, ele trazia clareza e verdade, guiando a multidão através das Escrituras e mostrando-lhes que Jesus, a quem haviam crucificado, era o Messias prometido. A pregação de Pedro foi uma aliteração de fé e revelação, tocando os corações dos ouvintes. Suas palavras eram como um martelo, quebrando o coração endurecido e fazendo brotar a fé. Milhares de pessoas tocadas pelo Espírito se arrependeram e foram batizadas naquele dia, unindo-se à comunidade dos crentes. Esse momento marcante simbolizava o nascimento da igreja cristã, com Pedro emergindo como um líder incontestável, guiado pelo Espírito Santo. Mas, além das pregações e dos milagres, Pedro também deixou ensinamentos duradouros em suas epístolas, repletas de sabedoria e inspiração. E assim, ele começou a escrever cartas que se tornariam guias espirituais atemporais, influenciando gerações de fiéis com suas palavras de encorajamento e instrução. Com o crescimento da jovem igreja, Pedro sentiu a necessidade de oferecer mais do que liderança presencial. Ele precisava deixar palavras que pudessem guiar os fiéis em qualquer lugar e em qualquer tempo. Assim, ele pegou a pena e começou a escrever, criando cartas que seriam enviadas a comunidades espalhadas pelo vasto Império Romano. As epístolas de Pedro, repletas de simbolismo e metáforas, eram muito mais do que simples mensagens. Elas eram mapas espirituais para uma jornada de fé em tempos de perseguição e incerteza. Em suas cartas, Pedro exortava os cristãos a permanecerem firmes na fé, comparando-os a pedras vivas sendo edificadas em uma casa espiritual. Esta imagem poderosa personificava a resiliência e a unidade necessárias para enfrentar os desafios. Pedro também não evitava o prenúncio das dificuldades. Ele falava abertamente sobre o sofrimento, mas o fazia com uma perspectiva que transformava a dor em um caminho para a glória. Ele usava a metáfora do ouro refinado pelo fogo, ilustrando que a fé testada pela adversidade se tornava pura e inabalável. As palavras de Pedro eram uma aliteração de esperança e encorajamento. Ele lembrava aos fiéis que eram escolhidos por Deus, um sacerdócio real, uma nação santa. Sua escrita era um bálsamo para os aflitos, um guia para os perdidos e um chamado para a santidade em meio a um mundo caótico. Entre as linhas havia uma hipérbole do amor e da graça divina, uma insistência de que, apesar das tribulações, a recompensa celestial era incomparável. Cada epístola, com suas imagens vívidas e conselhos práticos, era um testemunho da sabedoria adquirida por Pedro ao lado de Jesus e através de suas próprias provações. Mas, mesmo enquanto ele guiava e encorajava através das palavras, o destino de Pedro o levava a enfrentar o sacrifício supremo. Em Roma, sua fé seria testada até o limite. E assim, o pescador de homens, cuja vida havia sido transformada por Jesus, caminhava em direção ao seu último e mais profundo ato de fé, um legado que perduraria através dos séculos. A cidade de Roma, com seu ritmo frenético e grandiosidade, era um cenário contrastante para os últimos dias de Pedro. Agora, um líder respeitado da igreja, ele continuava a pregar e a guiar os fiéis, mesmo sob o risco constante de perseguição. A sombra de Nero, o imperador cruel, pairava sobre os cristãos, e rumores de execuções se espalhavam rapidamente. Pedro sabia que seu tempo estava chegando. Ele havia sido avisado, não só por seus instintos,
mas também pelo próprio Jesus, que lhe prenunciara uma morte por crucificação. No entanto, a certeza da mortalidade não abalava sua fé. Pelo contrário, ela a fortalecia. Pedro estava pronto para enfrentar seu destino com a mesma coragem e convicção que demonstrara ao longo de sua vida transformada. Quando finalmente foi preso, a prisão romana se tornou um novo palco para seu testemunho. Mesmo acorrentado, ele continuava a compartilhar o evangelho com guardas e prisioneiros, utilizando metáforas e parábolas que traziam luz à escuridão do cárcere. Ele se tornara uma rocha inabalável, um exemplo vivo de fé até o fim. Chegou o dia de sua execução, e Pedro fez um pedido surpreendente: que fosse crucificado de cabeça para baixo, pois não se considerava digno de morrer da mesma maneira que seu Senhor. Este ato final de humildade e devoção ficou gravado na memória de todos que o conheceram, uma imagem poderosa de sacrifício e amor. O legado de Pedro não terminou com sua morte. Suas palavras, ações e a fundação que ele ajudou a construir continuaram a inspirar gerações. A igreja cresceu, e as epístolas de Pedro se tornaram pilares de ensinamento, guiando milhões na jornada da fé. A jornada de Pedro, de simples pescador à pedra fundamental da igreja, é uma saga de transformação, fé e sacrifício. Se essa mensagem tocou seu coração, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos. Deixe seu like e compartilhe essa reflexão com seus amigos e familiares. Juntos, vamos explorar mais histórias inspiradoras da Bíblia e fortalecer nossa jornada espiritual. Que Deus abençoe a todos vocês e até o próximo vídeo.